E aí, pessoal? Bem-vindos ao What is Podcast. Ouvir é aprender. Opa. Hoje a gente vai mergulhar na história de Grigori Rasputin. Uma figura russa, hein? Cheia de mistérios, poder e, claro, uma boa dose de escândalo. É verdade. Se preparem porque a vida desse cara Nossa. é digna de filme, viu? É... Você não vai querer perder nenhum detalhe. E não esquece, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio do What is Podcast. Beleza? Beleza. Com certeza, a história do Rasputin é daquelas que te prende do começo ao fim, né? É. A gente vai tentar desvendar como esse camponês siberiano, do nada, se tornou uma figura central na corte do Tsar Nicolau II, É isso aí. usando como base o que está na Wikipédia. A gente vai usar trechos da página da Wikipedia sobre ele para entender como ele conseguiu ter tanta influência na Rússia tsarista. Isso. Vamos explorar a ascensão, as polêmicas, os boatos. É claro, a morte brutal que chocou a todos, né? Mas, antes de começar, é importante a gente lembrar que, mesmo mais de um século depois, a vida de Rasputin ainda é envolta em mistério, né? Verdade. Muita coisa que se fala sobre ele é baseada em rumores e lendas. Nosso objetivo aqui é tentar separar o joio do trigo, analisando os fatos históricos e as diferentes interpretações que existem. Então, vamos voltar lá para o início da história. Rasputin nasceu em 1869, numa vilazinha na Sibéria, né? Começou como um camponês comum, mas em 1897, após uma peregrinação, ele teve uma espécie de epifania, um despertar religioso. E a partir daí a vida dele muda completamente. Justamente. Essa experiência o leva para São Petersburgo, a capital do Império Russo, no começo do século XX. É lá que ele começa a chamar a atenção, misturando misticismo e carisma e conquistando a confiança de figuras importantes da igreja e da alta sociedade. Inclusive, você sabia que Tsarevich Alexei, o filho do Tsar, sofria de hemofilia? Sério, não fazia ideia. Mas o que isso tem a ver com Rasputin? Tudo. A hemofilia era uma doença hereditária que impedia a coagulação do sangue e na época não tinha cura. Os boatos diziam que Rasputin tinha o poder de aliviar o sofrimento do menino. Que interessante. É por isso que ele ficou próximo da família real. Exatamente. Em 1905, Rasputin conhece o Tsar Nicolau II e a Tsarina Alexandra. A Tsarina, desesperada com a doença do filho, se apegou à fama de curandeiro do Rasputin e o chamou para ajudar. Dizem que ele conseguia acalmar Alexei nos momentos de crise usando métodos que ninguém entendia direito. Caramba. Então ele meio que virou o curandeiro oficial da família real. Em partes. A Tsarina, grata pela aparente melhora do filho, passou a confiar cegamente no Rasputin. Mas essa proximidade com a família real gerou muita controvérsia, principalmente entre a nobreza russa, que via nele uma ameaça, um intruso manipulando a família real. Faz sentido. Imagina a cara dos nobres vendo um ex-camponês, com uma reputação duvidosa, andando pelos corredores do palácio e dando pitaco nos assuntos da realeza. Mas a gente precisa se aprofundar mais nessa questão da reputação duvidosa. Afinal, o que o povo, e principalmente a nobreza, falavam sobre ele. Bom, além de desconfiarem da influência política que ele exercia sobre a Tsarina, existiam muitos rumores sobre a vida pessoal de Rasputin, né? As histórias sobre suas festas regadas à bebida, supostas relações com mulheres da alta sociedade e até acusações de envolvimento com seitas. Imagine só a bomba que isso era na época. Nossa, que babado. E como já reagia a tudo isso? Ele simplesmente ignorava os rumores e as críticas. Na verdade, a Tsara se via num beco sem saída. Ele não podia contrariar a Tsarina, que via no Rasputin um santo, um salvador do seu filho. Ao mesmo tempo, a pressão da nobreza e dos seus ministros era enorme. Figuras importantes como o primeiro-ministro Stolypin e o ministro das Finanças Kokovtsov criticavam abertamente a influência do Rasputin na corte. Que situação complicada, né? Parece que o Rasputin, querendo ou não, estava no olho do furacão da política russa. E aí estoura a Primeira Guerra Mundial em 1914, né? O que acontece com ele nesse cenário? Ele é mandado pro front, se alista no exército. Nada disso. A Rússia entra no conflito, a situação interna do país se agrava com as derrotas militares, a crise econômica e a insatisfação popular. E enquanto Tsar Nicolau II estava no front, comandando as tropas, adivinha quem continuava em São Petersburgo, aconselhando a Tsarina, que governava como regente. Deixa eu adivinhar, ponto Rasputin. Acertou. Essa proximidade com a Tsarina e a suposta interferência dele em assuntos de Estado acabam por aumentar ainda mais a rejeição a ele. E é nesse ponto que a trama para eliminar Rasputin começa a se formar. Um grupo de nobres, liderados pelo príncipe Felix Yusupov, decide que ele precisa ser silenciado para salvar a Rússia e a monarquia. Eita, parece que a coisa ficou feia pro lado do Rasputin. Mas calma, porque essa parte a gente deixa para a próxima etapa do nosso mergulho. Não perca a continuação dessa história incrível. Isso aí. Fiquem ligados porque vamos desvendar todos os detalhes da trama, da execução e das teorias que envolvem a morte de Rasputin. E não esqueçam de se inscrever no Aros Podcast para não perder a continuação dessa história. Até a próxima. Até. Pois bem, chegamos à parte mais tensa da história, né? O assassinato de Rasputin. Lembram que ele foi atraído para o palácio do príncipe Felix Yusupov com a promessa de um encontro com a esposa do príncipe. Sei. Na verdade, o que o aguardava era uma armadilha mortal. Que doideira. Mas como eles planejavam se livrar dele? Aham. Fizeram uma emboscada?
Contrataram um matador de aluguel. A ideia era bem mais sutil, pelo menos no início. Os conspiradores prepararam um banquete para Rasputin, com vinho e doces, tudo recheado de cianeto, um veneno potente e de ação rápida. A ideia era que ele comesse, bebesse e morresse sem maiores complicações. Entendi. Eliminar o Rasputin sem levantar suspeitas, como se fosse uma morte natural. E aí o plano funcionou. Parece que não. Segundo os relatos, Rasputin comeu e bebeu com vontade, mas o veneno simplesmente não fez efeito. Sério? Mas que estranho. O que aconteceu? Será que o veneno estava vencido? Ou ele tinha algum tipo de antídoto? Existem várias teorias sobre isso. Alguns historiadores acreditam que a quantidade de cianeto era insuficiente para matar um homem como Rasputin, que, convenhamos, não era conhecido por sua vida regrada. Outros especulam que ele tinha alguma resistência ao veneno por causa de uma úlcera crônica. Faz sentido. Imagina o desespero, os conspiradores vendo o Rasputin lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. O que eles fizeram? Desistiram do plano. De jeito nenhum. Yusupov, o líder da conspiração, ficou impaciente e resolveu partir para uma solução mais drástica. Ele sacou um revólver e disparou contra Rasputin. Meu Deus, que horror. Mas pelo menos dessa vez ele morreu, né? Bom, aí é que a história fica ainda mais bizarra. Rasputin caiu no chão, aparentemente morto. Os conspiradores, aliviados, começaram a se preparar para se livrar do corpo. Mas eis que, de repente, Rasputin se levanta. Pra tudo. Tipo, Dumbi, ele voltou dos mortos. Não exatamente um zumbi, mas a cena deve ter sido assustadora. Rasputin, ferido, conseguiu correr por parte do palácio, só que ele foi perseguido pelos conspiradores, que dispararam mais tiros contra ele. Finalmente ele caiu novamente, aparentemente sem vida. Caramba, que loucura. Parece que o cara era realmente difícil de matar. Mas, e aí? Dessa vez eles conseguiram. Dessa vez sim. Para garantir que Rasputin estivesse realmente morto, os conspiradores amarraram o corpo dele e o jogaram nas águas geladas do rio Neva no meio do inverno russo. Eita! Que fim macabro. E como a gente sabe de todos esses detalhes, alguém confessou o crime. Sim. O próprio Yusupov, anos mais tarde, escreveu um livro contando a sua versão da história, e o corpo de Rasputin foi encontrado dias depois, boiando no rio. A autópsia confirmou a morte por afogamento e também revelou as marcas de tiros e outras lesões. Não quer dizer que a autópsia comprovou a versão de Yusupov, caso encerrado. Na verdade, não. Ainda existem muitas dúvidas e teorias sobre a morte de Rasputin. Por exemplo, alguns historiadores questionam a versão de Yusupov, apontando inconsistências e exageros no seu relato. E se a gente for pensar bem, nada impede que ele tenha adaptado os fatos para se colocar numa posição mais heróica, né? Verdade, faz todo sentido. E quais são as outras teorias sobre a morte de Rasputin? O que mais se fala sobre esse caso? Uma das teorias mais intrigantes envolve o Serviço Secreto Britânico, o MI6. Alguns acreditam que agentes britânicos participaram da conspiração para eliminar Rasputin. Mas por que o MI6 estaria interessado na morte de um místico russo? Qual seria o motivo? A hipótese é que os britânicos temiam a influência de Rasputin sobre o czar, principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial. Eles acreditavam que ele estava tentando convencer Nicolau Zeyl a negociar a paz com a Alemanha, o que seria um desastre para os interesses da Inglaterra e seus aliados. Entendi. Eliminar Rasputin seria uma forma de manter a Rússia na guerra contra a Alemanha, certo? Mas qual é a evidência que sustenta essa teoria? Bom, as evidências são mais circunstanciais do que concretas. Existia a presença de agentes britânicos em São Petersburgo na época do assassinato. Além disso, algumas cartas encontradas sugerem um possível envolvimento deles na trama, mas até hoje não há provas definitivas que confirmem essa versão dos fatos. Caramba, que mistério. Mas, pensando bem, é normal que existam tantas teorias e especulações, né? Afinal, a morte do Rasputin não foi um evento qualquer. Aconteceu num contexto político super tenso, com a Rússia em plena Primeira Guerra Mundial e o regime tsarista à beira do colapso. Exatamente. A morte de Rasputin foi o sintoma da crise que a Rússia atravessava, e não a causa. Ela expôs as fragilidades do regime czarista, a insatisfação da população e a influência de outros países nos assuntos internos russos. E essa trama toda, digna de filme de espionagem, com direito a veneno, tiros e um corpo jogado no rio, só aumentou a aura de mistério em torno da figura de Rasputin. Mas a gente não chegou ao fim da história, né? O que aconteceu depois da sua morte? Qual foi o impacto desse evento na Rússia? Preparem-se, porque a história ainda reserva algumas surpresas. Vamos desvendar isso na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados para o desfecho dessa saga. E claro, não deixem de se inscrever no What's Podcast para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima. Até! E aí, pessoal? Prontos para a última parte do nosso mergulho na vida e morte de Grigori Rasputin. Olá. A gente viu como foi a trama para matar ele, né? Tipo um filme de espionagem. Total. Agora, vamos entender o que rolou depois daquela noite tensa lá no Palácio Yusupov. É isso aí. E o impacto da morte dele na Rússia. O cara é controverso, cheio de mistérios, boatos, e a morte dele foi super bizarra. Mas a pergunta que fica é qual foi o impacto real de tudo isso? A Rússia mudou depois que o Rasputin saiu de cena? A morte do Rasputin em dezembro de 1916 foi um dos eventos que marcaram o fim da linha para a monarquia russa. A Rússia já estava em crise por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Com derrotas, economia detonada e o povo nas ruas. No meio disso tudo, o Rasputin virou um símbolo da corrupção, da decadência do regime czarista. Faz sentido. Eliminar o Rasputin era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Mas será que adiantou alguma coisa? A Rússia melhorou depois da morte dele. Na verdade, não.
A morte do Rasputin não resolveu os problemas da Rússia. Se a gente analisar bem, contribuiu para aumentar a instabilidade política e a revolta popular. Afinal, ele era visto como um bode expiatório, um símbolo de tudo que estava errado no país. E a família real? Como eles reagiram à morte do Rasputin? A Tsarina Alexandra ficou abalada com a perda do seu protetor. Imagina só. A Alessandra ficou devastada. Ela acreditava piamente que ele era um homem santo, um guia espiritual. Nossa. Sem ele por perto, ela ficou ainda mais vulnerável às pressões da corte e às críticas da população. Já o Tsar Nicolau II tentou manter a ordem e conter a revolta popular, mas já era tarde demais. Em fevereiro de 1917, uma série de protestos e greves em São Petersburgo deu início à Revolução Russa. Caramba. Então a morte do Rasputin foi tipo a gota d'água para a Revolução. Podemos dizer que sim. A morte dele intensificou a crise que já existia, acelerando a queda do Tsar. A monarquia foi derrubada, o Tsar e sua família foram presos e depois executados pelos bolcheviques. É, uma história bem trágica. Que triste. Mas e o Rasputin? A história dele acaba aí, com a morte e o fim do Império Russo. De certa forma, sim. Mas a figura de Rasputin continua a fascinar e gerar debate até hoje. Ele se torna uma lenda, um personagem controverso que representa tanto a fé, o misticismo, quanto a corrupção, a decadência. Verdade. A gente vê isso nos livros, nos filmes, nas séries. A história do Rasputin é sempre recontada e reinterpretada, mas no final das contas ficamos com mais perguntas do que respostas. Quem era realmente Grigori Rasputin? Um homem santo, um charlatão, um manipulador. Talvez nunca a gente saiba ao certo. Exatamente. O mistério, as contradições, os boatos, tudo isso contribui para alimentar a curiosidade, o fascínio em torno da história dele. E é por isso que a gente continua falando sobre ele mais de um século depois. Isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na vida e morte de Grigori Rasputin. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história russa. É isso aí. E aí? O que vocês acharam? Qual a sua interpretação da história de Rasputin? Deixem seus comentários aqui no nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever no White Podcast. Ouvir é aprender para mais mergulhos profundos na história, na cultura e no conhecimento. Até a próxima. Valeu!